A paz do Senhor Jesus. O nosso tema de hoje é: qual tem sido o seu posicionamento diante das aflições? O nosso texto está inserido no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir dos primeiros versos, que diz: havia em Ramataim Zofim um homem por nome de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma por nome de Ana e outra por nome de Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E todos os anos, Eucana e sua família saía da sua cidade e ia para Siló para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E quando chegado o momento de sacrificar, de adorar, Eucana dava parte do sacrifício para Penina e seus filhos, porém para Ana ele dava porção dobrada, porque diz a palavra do Senhor que Eucana amava mais Ana, mesmo sabendo que o Senhor havia lhe cerrado a sua madre. E a sua rival a afligia constantemente pelo fato de Ana não gerar filhos. E todos os momentos do sacrifício, de ir sacrificar ao Senhor, ela afligia, ela humilhava Ana, e Ana já não comia, só chorava. E nós aprendemos com Ana qual deve ser o nosso posicionamento diante das aflições. E Ana nos ensina a fazer da dificuldade o nosso grande desafio. A primeira coisa que Ana faz, ela não se conforma com a situação que ela estava vivendo. Ana, ela não se conforma com tudo aquilo que estava acontecendo, com aquelas afrontas. Você vai perceber que Ana, ela vai buscar resposta para isso que ela está vivendo. Então, as aflições que Penina faz com que Ana sofra, isso faz com que Ana ela venha desenvolver uma fé. E a fé que Ana desenvolve faz com que Ana vá buscar a resposta para a sua dificuldade. Ana, ela vai ao templo e diz a palavra do Senhor que depois que eles comeram e beberam em Siló, Ana, ela se levanta e ela vai para um cantinho secreto, aonde ela, com amargura de alma, ela vai se expor para Deus. Ela não vai barganhar a Deus. Pelo contrário, Ana, ela vai ser direta naquilo que ela precisava. Percebe-se que as condições de Ana não alterou o que ela queria de Deus. O texto é bem claro em nos dizer que ela, com amargura de alma, orou. O que eu quero dizer é que as suas condições atuais, o que você viveu, a afronta que você viveu, tudo que você vivenciou até hoje, não são capazes de alterar aquilo que você é para Deus. Ela, com amargura de alma, ela com o seu coração ferido, machucado, porque Ana estava vivendo uma fase de afronta, uma fase de humilhação, porque uma mulher naquele tempo que não gerava filhos, ela era amaldiçoada, era vergonhoso, ela era inútil, mas tudo isso cooperou, tudo isso ajudou Ana a buscar a presença do Senhor, Ana fazer um voto com o Senhor, Ana se comunicar com o Senhor. Esse dia que Ana ela faz esse voto foi um dia de decisão, foi um dia de ter um comportamento diferente de antes, foi um dia de fazer o que ela não havia feito antes, foi um dia dela tomar um posicionamento que ela não havia tomado antes. E às vezes, as dificuldades que vêm sobre nós, Deus está querendo que nós venhamos usar eles como um desafio, para nós fazermos o que nós ainda não havíamos feito, para nós nos comportarmos como nós ainda não havíamos nos comportado e nos conectar com Ele. Ana foi direta, Ana foi específica, Ana foi sincera. Ela expôs para Deus o que ela realmente precisava.
qual era de fato a sua falta, né? E em momento nenhum ela vai expor para Deus o que Penina estava fazendo, porque tudo que ela estava vivendo, Deus estava vivenciando. Mas aquele momento era um momento particular de Ana com Deus. E o voto que ela faz com Deus, ela não expõe para ninguém. Até mesmo o sacerdote que estava ali e a tem como embriagada, ela não expõe para ele o que ela havia colocado diante do altar de Deus, porque aquilo era algo particular dela com Deus. E qual tem sido o nosso posicionamento diante das dificuldades, diante das aflições, diante das perseguições, das humilhações? Será que você tem se comportado como Ana se comportou? Ana se calou diante de Penina e se abriu diante de Deus. Às vezes, o que nos traz decepção é buscar resposta em lugares, em pessoas e em situações que não são certas nós buscarmos. Mas Ana teve um lugar estratégico, um lugar certo dela buscar aquilo que ela precisava. E ela obteve resposta. Ela teve resultado para a sua busca, porque ela buscou no lugar correto. E às vezes o que nos frustramos é que nós expomos para pessoas que nós não temos que nos expor às nossas situações, às nossas aflições. Ana se manteve calada, porque ela sabia que quem poderia fazê-la gerar não era Penina, não era dar satisfações a Penina, a quem a afligia, mas ela precisava estar diante do Deus dela e colocando diante do altar dele aquilo que ela precisava. No seu momento de aflição, mantenha-se conectado com Deus, mantenha o seu particular com Deus. Não se exponha, não fique vulnerável aos olhos dos homens, mas fique vulnerável aos olhos de Deus, porque somente Ele pode saciar o desejo do seu coração e fazer na sua vida o milagre que você espera. Que Deus te abençoe em nome